aí, a gente estava brincando agora do livro de não chegar na mão do professor e fazer milagre, também não é só o fato de você dar um livro que você torna a criança leitora. Senão, gente, toda criança... Agora não, porque agora ninguém mais quer enciclopédia, né? Mas no limite era assim, era só dar uma Barça quando nasce, e aí vira leitora, vai ter tudo aquilo dentro da cabeça. Quem tem menos de 20 nem sabe o que é uma Barça, né, Uma gente? Barça, né? Abafa. Vamos deixar assim, ó, a Barça era os livros que foi o bisavô do Google, é isso, né? Mas, em última instância, que a gente desse agora os clássicos universais. Então, era só você jogar os clássicos universais na mão de alguém e estava garantido que ele seria leitor. E não é isso, né? Então, eu fui discutir com o professor Edmir que a gente tinha que colocar as crianças dentro de uma rede de significação, uma rede de leitura. Então, o que é isso? Eu levei essas crianças para o teatro, levei elas para o cinema. E aqui repertório, né? Isso. E o repertório de usar os dispositivos culturais mesmo, né? Então, não é só você ouvir falar, ó, existe um lugar onde tem encenação, não. Porque tem códigos, e aqui as pessoas vão entender o que a gente está falando, né? Você só aprende a se localizar direito no avião quando você está dentro de um avião. Né? Quando você vai pegar a cadeirinha, saber direito. Você compra ainda vem a mulher explicar, falar que é assim, que é a porta, né? Ainda tem que explicar, ainda mesmo assim. Isso, exatamente. Então, a primeira vez que você vai... Aí você descobre, agora que está super proibido entrar com bagagem, já não te deixo. Mas antes você entrava com uma bagagem que não cabia, né? Então, tem todos os códigos que você só vai aprender quando você usa. Então, vou dar 2 exemplos que parecem bobeira. A linha amarela no museu. Você só quando você está lá que você vai entender que você não pode passar da linha amarela porque tem a questão da obra. E quando você está no teatro, esperando uma peça, toca uma vez a campainha, toca 2, toca 3, aquilo também é um código que você só entende se você tiver no dispositivo. Né? Então, eu fui discutindo isso e coloquei essas crianças dentro desse circuito. E eu entendi o que o professor quis me dizer lá. Não é simplesmente falar para as professoras fazerem se elas também não entenderem o que está em jogo. Então, eu fui entender que eu tinha que colocar as professoras também dentro desse circuito. E aí, a hora que eu expliquei melhor, lá na dissertação, eu só passei pelo conceito pedagogia cultural. No doutorado, eu uso do diário de bordo rumo à pedagogia cultural. Então, elas se tornam escritoras, tudo a ver, Carrildo, tudo a ver. Tudo a ver. Elas se tornam escritoras de diários de bordo e, conforme elas vão escrevendo sobre os fazeres delas, elas vão se conscientizando dos seus saberes e não saberes. Tem uma palavrinha difícil na pedagogia, Amanda. Vou falar um pouco de pedagogia, mas eu vou explicar logo na sequência, tá? A gente chama isso de metacognição. Elas começam a entender o pensamento que elas têm para determinadas escolhas. E, neste meio do caminho, eu vou apresentando para elas Clarice, Ibsen, Hilda Hilst. Hilda, a gente leu poesia da Hilda, demo mesmo, pior que a gente leu, não é nem mentira, que legal, a gente leu bom. poesia da Hilda, a gente leu Madame Bovary, Faubert, né? Então, elas foram entrando e, no meio disso, além da leitura, a gente foi trazendo filmes, a gente foi trazendo música. Conversando um com o outro. Que é o mais importante, por isso que na sequência vem colaboração, tem que ser colaborativo. Cultura vem em colaboração. Né? Quando a gente lê um livro que a gente gosta pra caramba, a gente quer contar para todo mundo, a gente assistiu um filme legal, a gente quer contar para todo mundo, então a colaboração é pré-requisito para a pedagogia cultural. Ninguém faz cultura isoladamente.